Olá, bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou Suzana Leão, esse é o canal Suzana Leão Espírita Progressista e hoje eu quero conversar com vocês sobre a questão 932 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o porquê o mal está sobrepujando o bem. Queridos e queridas, eu vou ler rapidinho aqui essa questão, ela é muito curtinha e vai direto ao ponto. É a questão 932 do Livro dos Espíritos. A pergunta é: por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? A resposta: por fraqueza desses, dos bons, né? Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Quando os bons quiserem. Então, o mal sobrepuja o bem porque o mal é audacioso. O bem é tímido, né? Os bons são tímidos. Os maus são audaciosos. Ainda sob o efeito dessas últimas eleições, que isso me deu quase uma ressaca moral, a gente pode concluir que realmente o que acontece é que os bons são muito tímidos e os maus são muito audaciosos. E nós só vamos conseguir que essa correlação de forças se altere quando nós também formos audaciosos. E o que é ser audacioso? É ser mais direto. É deixar aquela timidez, né? Tipo, dos bons costumes. Ai, porque eu não quero me expor. Ai, porque eu vou ser taxada disso e daquilo. E falando agora do nosso campo, gente, nosso campo político, porque espírita precisa falar de política. Política é o que rege a sociedade. Nós somos espíritos encarnados num corpo físico. Nós estamos ocupando espaço nessa sociedade. Nós estamos ocupando cargos nessa sociedade. Se nós somos reencarnacionistas e nós acreditamos que voltaremos a ter outra experiência reencarnatória no planeta Terra, nós precisamos, em primeiro lugar, defender o planeta Terra. Nós precisamos defender esse cenário para que nós possamos voltar, para que outros irmãos nossos possam voltar. Isso é política, gente. Defender a natureza, defender, lutar contra a desigualdade social, tudo isso é política. Nós só seremos verdadeiros espíritas quando nós estivermos ocupando o nosso espaço conscientemente, o nosso espaço social conscientemente. Então, sim, nós precisamos falar de política, porque senão nós vamos continuar vendo esses audaciosos, tipo aquele, né, do M de marginal, nós vamos continuar vendo aquelas pessoas controlando a cena. Eu coloquei aqui na comunidade do canal uma notícia. O vereador mais votado da minha cidade, eu não vou dizer nomes, né, gente, porque vocês sabem, além de eu morar numa área rural e numa cidade, num lugar completamente conservador, eu não posso também me expor demais, né? Mas o tal vereador foi o mais votado, ele não se elegeu por causa do coeficiente eleitoral. Foi o mais votado da cidade. É o cara envolvido com gangues, e os nomes das gangues dizem tudo. É uma gangue bala na cara, a outra é a gangue dos manos. Esse cara lavava o dinheiro dessas organizações criminosas. Então, para vocês verem o nível que nós estamos vivendo. O nível, né? Então a gente vê esse tipo de pessoa, a gente vê esses pastores estelionatários, a gente vê as pessoas mais desqualificadas, aquele do M de marginal, lutando por espaços políticos na sociedade. Essas pessoas vão querer dirigir os rumos
da sociedade. Então, nós nessa nossa timidez de eu não posso me envolver, já basta que o movimento de espíritas conservadores impuseram diuturnamente na cabeça dos espíritas que eles não podem falar de política. Eles não podem falar o espírita comum não pode falar de política, esse assunto é bloqueado. Mas as dirigências, os diretores, os coordenadores, né, os grandes palestrantes falam de política o tempo todo. Falam da política neoliberal, da política capitalista ao extremo, da política do salve-se quem puder, de que o sofrimento é kármico, de que o sofrimento é, né, que a gente precisa baixar a cabeça e sofrer quieto, calado. É isso que eles incutem na cabeça das pessoas. Quando a gente sabe que não é assim. Nós reencarnamos para viver experiências, nós não reencarnamos para sofrer. Nós reencarnamos para viver experiências novas que podem abrir novas portas de conhecimento para a nossa existência. Né? Nós vamos resgatar erros, nós vamos fazer muitas coisas se nós quisermos, mas nós precisamos ter cenário, nós precisamos ter oxigênio, nós precisamos ter árvore, nós precisamos ter comida, nós precisamos ter solo, nós precisamos ter água para beber, nós precisamos ter chuva, nós não podemos ter enchente o tempo todo, ontem chovia de novo aqui. Então a gente precisa entender que nós estamos encarnados num momento material, nós estamos num cenário material, nós estamos reencarnados na matéria, e a matéria ela é regida por leis materiais, e essas leis materiais são o quê? Política. É política ambiental, é política de alimentação, é política educacional, é política de saúde, nós estamos mergulhados na política. E por que os bons são tão tímidos? Por quê? Porque os maus são muito audaciosos. Gente, eu leio alguns comentários aqui, eu até acho que eu vou começar a expor esses comentários, talvez seja didático. Aqui na comunidade. Eu leio alguns comentários aqui que eu fico estarrecida, eu fico pensando, gente, é dissonância cognitiva, só pode ser dissonância cognitiva. Porque eles me chamam de comunista, quando eu tô falando... Teve um vídeo que eu tava falando do Sermão da Montanha, teve um lá que entrou assim com as 4 patas em cima de mim, dizendo, sua comunista. Eu tava falando do Sermão da Montanha, sabe, sua comunista. Então, eu acho que nós agora precisamos mudar a nossa tática, mudar o nosso discurso. Não adianta só a gente dizer, eu sou progressista. Não adianta. Não adianta. Nós temos que, nós temos que dizer com todas as letras, eu sou anticapitalista. Eu sou anticapitalista. Esse comunismo imaginário que essas pessoas idealizaram, esse comunismo fantasioso, isso não existe. Eu me considero socialista. Né? Socialista. E o socialismo pode acontecer dentro de uma democracia. Nós precisamos lutar por isso. Nós precisamos lutar por alguma coisa concreta. Então, nós precisamos lutar contra o capitalismo, porque é o capitalismo que está matando as pessoas, é o capitalismo que está fazendo os jovens pararem de estudar para poder trabalhar 13, 14 horas por dia. Porque algum pastor também botou na cabeça deles que eles podem ficar milionários, como motoboy, como Uber. Gente, é muito triste o que a gente está vendo. É muito triste, muito apavorante. Essa guinada que as coisas deram para a direita, extrema direita. E daí eles ainda vêm e nos chamam de extrema esquerda. Mas gente, que extrema esquerda é essa? Que nós falamos de reconstrução, de desigualdade social, né? Que nós falamos sobre lutas produtivas, que nós falamos sobre não veneno nas comidas. Que extrema esquerda é essa que luta por um ar que possa ser respirado? Que quando estão fazendo virada de voto, botam uma mesinha com bolo e chazinho nas praças para conversar com as pessoas. Gente, que extrema esquerda é
essa? Da onde é que essas pessoas tiraram isso? Então, nós vamos ter que combater, não com as mesmas armas, porque as mesmas armas seriam dissonantes. Nós não podemos entrar nessa dissonância cognitiva dessa turma, né? Não podemos, claro que não. Mas nós temos que ser um pouco mais incisivos. Sim, porque ser bonzinho e tímido tá fazendo a gente parar lá no buraco, no fundo do poço. No fundo do poço. E aí os bala na cara, como é aqui na minha cidade, estão quase, daqui a pouco ganham a prefeitura. Né? O M de marginal certamente lava muito dinheiro de crime organizado, com aqueles milhões que ele diz que tem. Ninguém fica milionário da noite pro dia, ninguém trabalhando, ninguém fica. Ninguém fica. Eu acho que nós vamos ter que começar a dizer o óbvio, gente. O óbvio. Começar a julgar mesmo as verdades, sem meias palavras. Não adianta. O capitalismo é assassino. Assassino. O capitalismo está matando as pessoas de fome na África, de doença. O capitalismo faz eles testarem remédios em países desolados. Eles destroem países para depois irem lá emprestar dinheiro para eles para reconstruir aqueles países. Ou roubar o petróleo primeiro, né? Então a gente tem que começar a ser um pouco mais claro. Não adianta mais. Não adianta mais a gente querer, sabe? Poxa vida, mais delicada do que eu tento ser. Mais delicada do que eu tento falar. E ainda vem gente aqui me dizer que eu sou de extrema esquerda. De extrema esquerda. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Sabe? É uma dissonância cognitiva que gera na gente um bloqueio. Daí tu pensa, meu Deus. Então, nós estamos lutando contra o fascismo novo, o fascismo do século XXI, baseado lá no fascismo do Mussolini. Nós estamos lutando contra o nazismo do século XXI, porque o que estão fazendo em Gaza é nazista. O que estão fazendo em Gaza é nazista. Só falta câmaras de gás. Só falta. Né? Eles até aperfeiçoaram isso. Então, nós estamos lutando contra ideologias mórbidas, genocidas. Nós estamos lutando contra a necropolítica. Quando polícia entra numa favela e chacina crianças, gente dormindo, e criança com mochila de escola, sabe? Quando a polícia faz uma coisa dessa, isso é necropolítica. Isso é para mandar um recado pro pobre. Pobre, fica quieto. Pobre, tu é pobre, tu não pode reclamar. Nós vamos te massacrar, nós vamos matar teus filhos dormindo. Fica quieto. Nós temos que voltar a falar o óbvio. Nós temos que voltar a falar o óbvio. O óbvio. O capitalismo é uma máquina de matar gente. O capitalismo vive de morte. E cada vez mais o capitalismo vai viver de morte, de genocídios, de guerras. Porque o capitalismo está num brete, ele não tem mais para onde ir. Ele não tem mais para onde ir. Pesquisem no Google lá, a Embaixada da China, procurem os vídeos das grandes cidades da China, de antes e depois, para vocês verem o que o capitalismo colonialista fazia com a China e o que o socialismo chinês está fazendo com a China. O capitalismo colonialista, que a Inglaterra impôs a Xangai e a várias outras cidades da China, acabou com aquela cidade, acabou com aquele povo, acabou. Fizeram aquelas pessoas ficarem viciadas em ópio. Uma loucura, porque eles queriam dinheiro. Eles queriam poder ser donos daquilo. Queriam transitar ali, fazer o que bem entendessem. Deem uma olhada agora como está Xangai. Deem uma olhada agora com o socialismo chinês. Não é comunismo, gente. Não é comunismo. O socialismo chinês é algo que foi inventado por eles. Agora, é novo. É um novo formato. Então, o socialismo chinês conseguiu fazer da China a segunda economia do mundo e vai ser logo, daqui uma década, provavelmente, vai ser a primeira. Tá? Então, nós precisamos mudar.
o nosso discurso. Nós precisamos mudar a maneira como a gente está falando, porque os pastores vão lá para aquelas igrejinhas neopentecostais que são da extrema direita, né? Que são capitalistas selvagens, porque eles vivem de sugar, de parasitar aquelas pessoas. Eles chegam lá e nos chamam de demônios, que nós somos comunistas, que nós vamos tirar a casa deles, que nós vamos invadir a casinha deles. Não, gente, nós temos que chegar na cara dessas pessoas e dizer: não paga a prestação da tua casinha para tu ver se o banco não tira a tua casinha. Quem tira a casa das pessoas é o capitalismo. Quem tira a motinho das pessoas é o capitalismo. Quem tira o carrinho das pessoas é o capitalismo. Quem despede, fecha fábricas para ir para um lugar onde a mão de obra é mais barata é o capitalismo, não é o comunismo. Então a gente vai ter que começar a fazer isso, nós vamos ter que fazer isso. Nós vamos ter que fazer esse exercício. E eu acho que as pequenas comunidades que existem, esse meu canal é uma pequena comunidade, podem ser palcos desse tipo de exercício. Nós podemos exercitar esse tipo de dialética. Nós precisamos mudar isso, porque senão na próxima eleição nós vamos ter talvez o inominável de novo. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se eles vão conseguir destruir o Supremo. Eu não sei se essa gente doente, louca, né, que defende o ruralismo assassino, que estavam botando fogo no país e botando a culpa no Lula. Vocês imaginem. O capitalismo é tão nojento e esses nossos representantes legislativos do capitalismo selvagem são tão nojentos que eles criaram essa coisa de teto de gastos. O governo federal não tinha como tirar dinheiro para poder combater de uma forma mais efetiva. Não tinha como, não podia. Não podia, porque senão ia furar lá o maldito teto de gastos. E aí eles daqui a pouco estão derrubando o governo, né? Pois derrubaram a Dilma por uma falsa pedalada fiscal. Então, ou a gente acorda, gente, e muda o nosso discurso, e nós temos que mudar urgente, né? Falar que o capitalismo é genocida. Quem está matando no Oriente Médio? Mataram, dizimaram praticamente Gaza. Agora estão matando no Líbano, no Iêmen, estão matando aquelas pessoas de fome. Quem é que está fazendo isso? É o capitalismo. É o império decadente, né? Que é os Estados Unidos. Que é um império decadente, sim, decadente. Porque eles não conseguem resolver as suas próprias questões internas. Não conseguem resolver a miséria que está graçando naquele país. Não conseguem. Mas eles não param de destruir os outros países. Depois eles ficam falando mal dos imigrantes, depois eles ficam falando que imigrante traz a desgraça para os países lindos deles, mas eles destruíram o país daquelas pessoas. Destruíram com guerras, com bomba, com fome, com miséria. Aquelas pessoas têm que imigrar para um outro lugar. Eles não deixam as pessoas viverem em paz. Ai, isso é comunista. Gente, onde é que está a autodeterminação dos povos? Pelo amor de Deus, não é possível. Não é possível que nós vamos ainda ficar nesse fantasma do comunismo. Desde que derrubaram o muro lá de Berlim, o comunismo não existe mais. A União Soviética acabou. O Putin é capitalista. O Putin é um capitalista. A nossa sorte é que ele luta contra o fascismo. Ele pode ser autoritário, ele pode ser um monte de coisas, né? Pode ser, mas ele pode ser capitalista, mas ele não é fascista. Então ele está lutando contra um império colonialista. A gente precisa, sei lá, eu nem sei o que a gente precisa, politizar as pessoas. Porque as igrejas neopentecostais politizaram da pior forma. Politizaram com mentiras, com fake news, com mamadeira de piroca, com pânico moral. Politizaram essas pessoas, né? A extrema-direita, que tem um braço lá neopentecostal, o outro braço no ruralismo, o outro braço... sabe, todas essas coisas horrorosas compõem essa extrema-direita. Eles conseguiram politizar as pessoas. Os Ubers,
Tu entra num Uber, o cara vem falando aquelas abobrinhas de política. Ele tá politizado de uma forma errada, né? De uma forma torta, mas ele tá politizado. E a gente não tá politizando ninguém. Porque a gente fica com medo de ser chamado de comunista, porque a gente fica com medo de ser chamado de extrema esquerda. Que extrema esquerda? Que extrema esquerda? Se falasse que a gente precisa lutar contra a desigualdade social for extrema esquerda, esse pessoal já estava apedrejando e crucificando de novo Jesus em praça pública. Que gente podre, que gente torta, sabe? E nós estamos caindo. Eu vou ler de novo aquela frase para vocês perceberem como a gente está caindo. Nós estamos caindo nessas armadilhas. Nós não respondemos, a gente se encolhe, a gente fica com medo, sabe? E esses loucos, esses dissonantes cognitivos, esses alucinados, eles estão fazendo tudo. Eles quebraram Brasília no dia 8 de janeiro de 2023, quebraram, fizeram horrores lá dentro, agora ficam posando de vítima, todos eles. Agora, quando o M de Marginal perdeu, eles foram para Paulista de novo se atirar no chão, fazer horrores. Ou seja, gente, essa dissonância cognitiva tá aí. Eles não vão desistir. Então, a gente vai ter que realmente fazer uma mudança, fazer uma meia-culpa e dar uma guinada, porque senão a gente tá na mão da extrema-direita fascista e isso não vai terminar bem. Isso não termina bem. Não termina. A gente viu o que o fascismo e o nazismo conseguiram fazer no mundo. E nem tinha bomba atômica naquela época, né? Teve depois que o capitalismo carnificina jogou, quando o Japão já estava de joelhos, jogou lá em Hiroshima e Nagasaki. Mas o Hitler não tinha. Nem o Mussolini. Então, imaginem agora que inverteu que o nazismo e o fascismo agora tá junto com o capitalismo. Imagina o que eles não vão fazer. Vou ler de novo essa frase, tá? Aqui. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? A resposta: por fraqueza destes, dos bons, né? Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes, os bons, o quiserem, preponderarão. Pois é. Então, eu vou dizer para vocês, o meu discurso agora mudou muito. Se já me chamavam de comunista, se já me chamavam de extrema esquerda, eu chegando aqui, me chamavam de extrema esquerda só porque eu dizia queridos e queridas. Então agora eles vão ter motivo para me chamar de extrema esquerda, tá? Vão ter motivo. Porque o discurso não vai mais continuar sendo tímido, nós não podemos mais. Não podemos, nós não temos mais tempo. Não temos mais tempo. O nazifascismo, o nazicionismo, tá? É algo extremamente perigoso, tá? Um paísinho daquele tamanhozinho, como é o sionista, país sionista, não vou dizer o nome, né? Vocês sabem de que eu tô falando. Tá bombardeando agora, bombardeando 4 países, daquele tamanhozinho. Claro que ele tem as costas muito quentes, né? Porque ele tem todo o capitalismo atrás dele. Todo o império decadente colonialista tá atrás dele, tá blindando ele. E nós podemos ser os próximos, as próximas vítimas, porque nós somos países pobres, né? Aqui na América Latina. Então, nós temos que começar a gritar, deixar a timidez de lado, não tem mais tempo para ser tímido. Agora é uma questão de sobrevivência. Nós estamos lutando pela nossa sobrevivência, porque se o ruralismo, se a extrema-direita, se o nazicionismo, o nazifascismo, essa coisa canibal que é o capitalismo, começarem a ficar muito tranquilos no poder, muito tranquilos
na liderança dessa sociedade, onde nós estamos encarnados, a nossa vida vai ser uma desgraça. Entendam isso. A nossa vida, a dos nossos filhos, a dos nossos netos e de todos os outros que virão. Nunca se esqueçam, gente, que no Brasil a escravatura durou 450 anos. 450 anos. Então, nós já temos um passado horroroso aqui. Nós já temos uma tendência horrorosa no nosso país de perpetuar a perversidade. Então, agora, o nosso discurso precisa mudar. Quem está acabando com o planeta é o capitalismo. Quem está acabando com o planeta é a extrema-direita. E nós vamos ter que encarar isso. Nós vamos ter que realmente encarar isso, usar o que a gente tem na mão. A gente não tem dinheiro, a gente só tem uns aos outros. Nós vamos ter que falar sobre isso, montar discussões, montar grupinhos, tentar fazer o que a gente puder. Porque senão, em 2026, nós vamos ter um fascista na presidência. Um fascista, um nazi-fascista na presidência, né? Então, existem vários, até o inominável, né? Porque estão tentando acabar com os poderes do STF, até o inominável pode querer voltar. Mas, dentre eles, existem vários. Então, a gente não é nós não estamos mais, assim, numa dúvida, oh, meu Deus, oh, será que... Não é. Não tem dúvida nenhuma. Nós estamos correndo um risco muito sério. A nossa sociedade está correndo um risco muito sério. Os líderes espíritas, os grandes líderes, oradores espíritas, todos eles defendem todas as pautas capitalistas, nazifascistas, todos eles colocaram na cabeça das pessoas que nós não podemos falar de política, eles falam, né? Então, a gente vai ter que fazer um movimento de libertação, um movimento de chega, para com isso, e nós vamos ter que mudar esse rumo. Porque senão a coisa fica muito terrível, não só para nós. Eu já sou uma pessoa, sabe, entrando na terceira idade, eu tô com 61 anos, mas e os jovens? E os jovens que estão começando a caminhada agora, sabe? E os que vão ficar depois de nós aqui, os nossos descendentes, nossos filhos, nossos netos. E depois, se a gente tiver que voltar para esse planeta, o que nos aguarda? Então, ou a gente fala sobre isso abertamente, ou nós vamos continuar sendo tímidos, bonzinhos, tímidos, que são massacrados, pisoteados e cuspidos por essa grande máquina de moer gente, que é o capitalismo. O capitalismo não é mais selvagem, ele é canibal. É uma máquina de comer gente, sabe? E a gente vai ter que dizer isso. Nós vamos ter que falar sobre isso. Não tem mais maneira de nós desviarmos esse assunto. Senão, nós vamos assistir agora o início de um outro genocídio. Já estamos, né, no Líbano. Um outro genocídio. Quando destroem hospitais, nossa, tudo com mentiras, gente. Tudo com mentiras, dizendo que as pessoinhas, os coitadinhos lá, tinham bomba na cozinha, bomba dentro do fogão, só para justificar que eles estão derrubando prédios habitacionais, prédios de moradia. Olha, é muito complicado, mas o que nos resta agora é nos unir, né? Nos unir com um discurso. Nós precisamos criar um discurso politizante, um discurso desalienante, um discurso que pelo menos tente abrir consciências, né? Porque a dissonância cognitiva tá solta. Quando eu vi aquelas pessoas se atirando no chão por causa do M de marginal, eu pensei, é a dissonância cognitiva, ela não foi embora, ela não vai embora, eles estão aí. Mudou agora só o ídolo lá, o ícone, mas eles estão aí.
né? Então, essa politização que a extrema-direita fez, ela veio junto com uma dissonância cognitiva. O nosso caminho tem que ser o inverso. Nós temos que abrir consciências, fazer as pessoas raciocinarem, fazer as pessoas entenderem com lógica as coisas e tentar politizar as pessoas. Tentar que as pessoas entendam que quem tá tirando a casinha deles e o carrinho deles e a moto deles não é o comunismo, não. É o banco. E o banco é o capitalismo. É o representante máximo do capitalismo. Queridos e queridas, eu precisava fazer essa não é nem um desabafo, mas eu precisava colocar isso para fora, sabe? Porque essas eleições, elas realmente me deixaram muito... eu entrei num processo quase de ressaca moral, sabe? E eu acho que a gente precisa sair disso, sair dessa tristeza, né? Sair disso, encontrar saídas, encontrar portas, encontrar maneiras de criar essa nova onda para tirar o nosso discurso, que é um discurso humanitário, humanizante, da timidez, né? Acho que é isso. Fiquem bem, um grande beijo. Continuamos juntos e juntas.